Em 2019, a Fiocruz fez uma pesquisa. A droga mais consumida das drogas ilegais, a mais consumida era a maconha, com 7,7% da população que participou dessa pesquisa já tendo fumado alguma vez a maconha. Em segundo lugar, a cocaína com 3%. Caso haja a legalização, que esse percentual vai aumentar, vai ficar estável, vai diminuir? Já tem pesquisas aí, dizendo assim, o pessoal mais novo, com a legalização, reduz o consumo. Agora, o pessoal mais velho aumenta, porque, inclusive, é muito bom. Porque a maconha, na realidade, dizem que ela queima o neurônio. Não, ela produz neurônio. Quanto mais, diz que depois dos 40 anos, ela é muito boa para a produção de neurônios, né? Tem esse aspecto. Eu ia falar outra coisa, eu esqueci. Sempre foi um negócio, uma temeridade, um terror dos produtores. Essa cultura VIP no Rio de Janeiro, você foi um dos precursores? Eu nunca fui bom de dizer não. E acabou que o pessoal chegava lá, muita gente que a gente conhecia ali na praia, no meio da luta. Que era uma estratégia sua. Mas isso é uma estratégia, não era só sua, de muita gente. Você convidava uma galera e depois ia começando a diminuir. Não sei nem se era estratégia, eu fazia... Não, você sempre era mais foi um cara... automático. Eu lembro que o meu sócio na época, que é meu irmão até hoje, o Christian, ele brigava muito comigo, ele estava coberto de razão. Esse ditado aí é a maior verdade, você não pode dar a única coisa que você tem para vender. E naquela época, enfim, a gente era muito jovem, não era maduro. E as festas eram muito famosas, todo mundo queria entrar e bombavam muito, né? E aí teu brother chega ali, pô, cara, eu tô ferrado, deixa eu entrar aí na balada. Como é que a gente vai fazer isso, Fabi? Quem é o jardineiro lendário de Botafogo? Jardineiro lendário de Botafogo é o Osiris Maia. Eu tenho o hábito de acordar todo dia às 5 horas da manhã. Todo dia eu passeio com meus cachorros. Depois eu tenho o hábito de molhar plantas na rua. Perto da minha casa mora um bar muito bom, muito bem que chama-se Bukowski. Aí eu tô um dia, 5 horas da manhã, já passei com o cachorro, tô com o regadorzinho, aí vejo um tumulto lá na esquina. Aí eu cheguei ali lúcido, acabei de acordar, falei pros caras, meu irmão, vamos parar de brigar. Quando eu falei isso, daqueles 5 caras, 2 correm por trás de mim pra agredir o Vinicinho e o Bruno Ximenes. Quando um passou por mim, eu segurei ele aqui pelo pescoço e impressionei ele contra a grade. Só que eu segurei com tanta força que eu queria segurar o outro, ele desmaiou. Eu acho que era a mistura de álcool com a extrema pressão que eu tenho na minha mão. Pau! Quando ele desmaiou, o cara de lá grita assim, cuidado, cuidado, o jardineiro é bom de briga! Existe cultura boa e cultura ruim? Não, bom, cultura é um termo genérico, né, que você vê, nós temos formas culturais, temos artísticas, filosóficas, científicas, literárias, enfim. Agricultura. No campo da agricultura, está aí nos contextos. O problema é o seguinte, que socioantropologicamente, cultura é tudo que o engenho humano produz, homens e mulheres. E aí a violência é produzida pelo homem. Então, se alguém quiser chamar que a violência, a barbárie é uma cultura mal, tudo bem, mas a galera pensa a cultura quando o senso comum pensa em teatro, música, cinema, pensa naquela parte mais artística, que é a promessa de felicidade, que é a mais alegria, que é menos, que é a do bem, né? Então a gente prefere caminhar com essa do que essa outra da barbárie, da violência, da escravocrata, dessas heranças, né? Uma discussão, ao meu ver, né, ao meu entender, porque não há uma norma para o serviço público, né? Os policiais federais e rodoviários federais, eles não estão submissos a essa lei. Eles tem essa discussão jurídica. Entraram com uma ação declaratória sim. E a Justiça Federal declarou. Sim. Que você a lei é estadual, é só no Rio de Janeiro. É uma lei estadual. No Brasil é o único estado que tem isso. Que no meu ver, por ele estar lotado aqui, ele deveria cumprir essa lei, mas o judiciário entendeu eu já acho o seguinte, cara, eu acho que deveria ser opcional. Se você quer ficar tranquilão sem a sua arma, beleza. Mas se você tá com a sua arma, eu sou a favor de que o policial tá identificado, tem o nome dele, tem a matrícula dele, tá filmado. Se ele fizer besteira, ele tem que ser duplamente penalizado do que um cidadão comum. Então ele vai estar ali. As pessoas têm que entender que policial tá para proteger e servir. Não é papo furado de filme americano, não. Isso é uma realidade. Eu faço muito mais trabalho social em delegacia do que trabalho policial. Já trabalhei em áreas super carentes e a minha função era mais orientar, trazer alento para as pessoas do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que, afinal de contas, o Estado me deu uma arma, me paga um salário decente, não ideal, mas decente, e me deu um distintivo. Então, o Estado investiu em mim. Então, o Estado deveria ter a mínima confiança em mim. E ao me obrigar a me desarmar, porque andar armado é uma coisa muito séria,
ele tá declarando que eu formei o policial, mas ele não é de 100% de confiança. Então, pra mim, é uma coisa meio antagônica. Não tô entrando nem na discussão, certo e errado. É que nem você ter um filho e você não confiar no seu filho para certas coisas. Quando eu falei na questão dos federais, já que vocês e os policiais mas geralmente militares, não fazem. Entendeu? Já morreu até agente federal em evento por causa disso. Sim, você sabe disso, dessa história. Sim. Porque a segurança não era minha. Tá vendo? Mas, Túlio, é o seguinte... Mas deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Mas o policial que tá na folga dele, ele tá entrando ali, ele vai beber, isso vai alterar, e ele com a arma no... Mas é justamente o que eu tô te falando. Se você sabe que você é policial, se você está armado, você não vai encher a cara, você não vai ficar sem controle. Você sabe que se você fizer alguma besteira, você vai... Mas qual é a garantia que todos esses policiais que estão indo ali para se divertir e para beber, não vão beber a ponto de... Mas foi justamente o que eu falei. Se o Estado me deu uma carteira, uma arma e um distintivo, você pressupõe que nós temos fé pública e nós sabemos nos comportar. Eu não vou puxar arma e dar tiro por qualquer motivo. Não, se qualquer briga... Eu já briguei não. Já tentaram brigar comigo no trânsito, eu nunca puxei minha arma. Inclusive, tem um episódio, né, vou contar. Que saiu, né, que o Túlio vai contar, na Baronete, né, ele foi separar uma confusão, foi agredido, estava armado e não fez uso da sua pistola, mesmo estando armado ali. Conta pra gente. Digo, só terminando essa resposta à tua pergunta, o policial que sair armado e fizer bêbado, e ficar bêbado e fizer merda, é demitido, filho. Perdeu o emprego, vai embora, some, não vai ser polícia, vai ser preso e não vai... É que nem você falar... Mas isso acontece na prática mesmo? Hoje em dia, não. Muito raro, muito raro. Pelo que eu vou passar a contar agora. Em 2004, eu tava de férias, fui curtir um hip hop de DJ Shark, não sei se você conhece ele. DJ Shark, meu amigo, um abraço pro DJ Shark. Então, eu fui lá e eu sempre que eu vou a boate, lugar, isso quando você se torna policial, você passa a ter um comportamento diferenciado. O Saddam, deve lembrar disso. Eu sempre fico do lado do DJ, de costas pra parede, no lugar onde eu tenho a visão de tudo. Foi o que eu fiz na Baronete. Eu tava lá, fui ver a quinta-feira do Shark lá tocando hip hop. E, cara, de repente eu tava lá na minha, tranquilão. Eu vejo um moleque caído no chão e 4 outros moleques espancando ele. Espancando mesmo, linchando, melhor dizendo. Cara, a segurança lá não atuou, não sei se não tinha suficiente, enfim. Aí eu tive que entrar no meio do rolo. Eu sempre treinei jiu-jitsu, muay thai e tudo, nunca fiquei foda em nada, mas sempre fui bom em alguma coisa. Bati nos 4 que estavam pegando nele, o moleque levantou e fugiu. No que ele fugiu, esses 4 não estavam sozinhos, tava aquele galerão, né? Aquela molecada. Tinha, sei lá, uns 8, 10, uma galera. Vieram pra cima de mim. Mesmo assim, eu administrei a porradaria. Eu tava com 2 pistolas na cintura, administrei a porradaria. E é engraçado, porque são milésimos de segundo, pentelésimos de segundo, que você pensa em tudo. Pô, vou puxar a arma, mas o teto é aqui. Tem gente pra cacete. Pô, tá esfumaçado. Se eu puxar a arma aqui, alguém vai meter a mão. Vai uma cagada fodida, né? Falando português bem claro. Então eu achei melhor eu proteger minhas armas e me proteger. Só que como eles viram que eles não conseguiam me atingir fisicamente com porrada, tacaram o cinzeiro e garrafa de Skol Beats na minha cara. Então eu tomei as 5 ou 6 garrafadas, mais 8 cinzeiradas. Pra você ter uma ideia, eu era bonitinho. Eu tomei 60 pontos no rosto, fiquei assim. Entendeu? Todo ensanguentado, 3 litros de sangue. Não, me lembro, você saiu no jornal, pô. Aí eu saí da boate, cara, não sei por que cargas d'água, tinha uma equipe da Globo. Pô, parecia combinado. Entra na porrada que a gente vai filmar. Contrataram os moleques pra fazer a junta. Eu contando a história aqui, cara. Parece até que contrataram os moleques pra fazer o tumulto. Quando eu olho, maluco, tinha a câmera da Globo em cima de mim, filmando. Aqui aconteceu o tumulto, não sei o que lá. Eu falei, caralho, e tinha a viatura da PM também. Aí os PM vieram ver que era, eu falei, meu irmão, polícia, aconteceu isso, os moleques são aquele. Aí foram todos presos, foram condenados. Foi o primeiro caso dos Pit Boys. Lembra que a gente fez até uns momentos de paz e tudo com o Rômel? Braço Rômel. Foi o primeiro caso no Rio de Janeiro, na época da porradaria generalizada, que os moleques foram presos. Ficaram na Polinta com vagabundo. Preso mesmo. E isso revolucionou a noite no Rio de Janeiro. Porque antigamente, cara, eu fui chamado para falar ao vivo no RJTV e falei, cara... Eu que geralmente sou malvadão, eu que sou, né, o despreparado, o violento, o policial, isso, aquilo, outro. E os moleques é tudo moleque de classe média alta, educadinho. Os monstros foram eles. Apesar de todo mundo achar o contrário. Se as pessoas tivessem visto as imagens filmadas, saberiam a selvageria que foi o negócio. Aí o vereador, filho daquela Bethlen, o Rodrigo Bethlen, viu essa minha entrevista. 2 dias depois ele meteu uma lei que foi aprovada na hora. Porque negócio sumido esse vereador, né? Andou tão envolvido nos problemas, enfim. Tá. Não vem ao caso. Cada um com seu cada um. Aí, meu irmão,
A partir daquele dia entrou uma lei que se a casa não tiver sistema de imagens gravadas, não tem alvará. A questão não é a fiscalização, que se não tiver, não funciona. A prefeitura vai lá e lacra a casa. Então, a partir dessa data, isso foi em 2004, isso foi 20 de julho de 2004, todas as casas tinham filmagem de tudo. Então, tinha que filmar também o documento, não tem uns negócios? Isso, também teve essa critério. Você entrar, tem que se identificar, tem que ter identidade obrigatoriamente. Então, se você fizer uma besteira numa boate no Rio de Janeiro, meia hora depois você está identificado, processado e todo enrolado, gastando fortuna com advogado. Então, acabou. Você vai na boate, não tem briga mais. Não tem porradaria. E se tiver porradaria, as pessoas vão ser devidamente processadas e punidas. Então, eu tenho esse orgulho, pra mim, eu trago pra mim isso, de ter revolucionado a noite do Rio de Janeiro nesse sentido. Com relação a essa cultura VIP, isso aí que o Ará foi um dos precursores, ele mesmo assumiu quando veio aqui no Beijo, podcast. Marcelo Ará. Beijo pro Ará. Essa cultura VIP, porque quando a gente saiu da pandemia, quando o setor cultural ficou, que foi o primeiro a parar e o último a voltar, quando saímos da pandemia, eu falei, é o momento da gente chegar e pedir para as pessoas colaborarem, porque a gente tá duro. E as pessoas entenderam. Vocês acham que essa questão da cultura VIP, daquele cara mala, que isso não quer entrar em lugar nenhum, sem pagar, isso aí melhorou depois da pandemia ou continua as mesmas malas ali, mandando WhatsApp? Continua as mesmas pessoas de sempre. E quem menos merece, mais pede. Não dá, gente. A gente tem que pagar, a gente ficou muito tempo sem trabalhar, vamos lá, vamos pagar para entrar no evento. O problema é o seguinte, as pessoas também super, vendo o lado do público, as pessoas super faturaram em outros setores, né? Assim, por exemplo, a bebida. A bebida tá caríssima. Você eu já vi você vai num lugar uma comprar uma cerveja sendo vendida R$20. a R$25 a lata. Então, assim... Aí tem que pegar mais leve também com a rapaziada. Aí a galera da produção, se de repente fizer um jogo ali, deixar a cerveja um pouco mais barata, na hora que a galera for pagar, porque antigamente, realmente, os ingressos eram baratos, as pessoas não queriam pagar. A vida tá cara, né? Tipo a vida tá caríssima. Pô, por causa da cultura R$30 VIP. primeiro lote. Pô, mas as pessoas estão pagando agora. Não estão pagando. A gente fez uma campanha, a gente nunca vendeu tanto ingresso antecipado como atualmente. Porque eu eliminei aquele negócio de lista. Mas então... Fica aquela fila aí, todo mundo, aquele 171 aí, todo mundo quer botar o nome na lista em cima da hora, porque não existe pior coisa do que o cara. Tem aqueles caras que ligam assim. Que não tem nada a ver com a história. Não, que pedem sempre pra beleza. Gente, aprenda, a gente tá trabalhando, fazendo 500 mil coisas no aprenda aqui, ó, todo mundo aqui organiza evento. Você é um cara mala, você tá meio durango e você quer pedir a lista, você liga dias antes. Nossa, exato. Eu quero, bota o meu nome na lista que eu tô durango. Mas você chegar na porta do evento, na cara dura, você querer chegar e chama o Sadam aí, meu, cospe na minha cara, mas não faz isso. Não dá, gente. É o que eu falei, é falta de respeito com o nosso trabalho. Não enxergo como trabalho, acho que diversão. Não, acho que a gente trabalha com entretenimento, não, a gente tá trabalhando. O meu aniversário agora, que foi pequenininho, o Chabinho até foi, eu falei, gente, eu tô fazendo um clube super pequeno, vou botar uma roda de samba, tenho 3 DJs que são irmãos, por mais que eu fale assim, é seu presente, eu não vou cobrar, mas você quer pagar todo mundo. E como é que eu pago? Segurança, o cara do bar, sendo que eu só dependo da bilheteria. Eu não gosto de fazer produção por causa disso. Fala da origem do baile do Ademar. Apocalíptico. Irmão, o baile do Ademar foi meu aniversário de 18 anos. Tu tava, né, mano? Tava. Nessa festa. Eu falei, vai embora, Nilo. Pelo amor de Deus, tá dando merda. Caraca. Onde é que foi o primeiro baile do Ademar? Lá no Santa Amaro, pô. Foi meu aniversário. Eu chamei os amigos do skate, os amigos da escola e os amigos do morro. Deu merda. Mas sempre deu merda. Mas sempre o baile deu merda. Eu sei que, meu irmão, eu saí de lá com come-rato rolando a escada. A ideia é assim, não sei quem quase foi atropelado, não sei quem perdeu o skate, que tipo assim, teve uma confusão que iniciou besteira lá em cima, mas assim, era tanta gente, mano, que colou, que o espaço não deu. E assim, ficou uma energia muito maluca, tá ligado? Era funk tocando, era rap, era uma parada assim. Pô, a gente botou umas caixas d'água cheias de gami, né? Bebida infinita. Bebida infinita. Pra quem não sabe o que gami era tipo assim, que suco com vodka ruim. Mais ou menos isso. Foi esse rolê, cara, mas a ideia era, tipo assim, eu queria estar com meus amigos do skate, a minha galera, a minha família, e eu queria confraternizar, botar um rolê que a galera, pô, falava, mano, você, tipo assim... Eu vivi uma vida no colégio, depois saí do colégio e ia pra minha sessão de skate, vivia outra vida, quando eu voltava pro morro, vivia outra vida. Eu misturei todos esses universos, tá ligado? Pra poder... a galera... Eu sabia que ia ser importante trocar. E aí, mano... A gente foi obrigado a fazer na rua depois disso. Inclusive essa festa, esse baile histórico da Praça 15... até chegar no baile histórico da Praça 15. Então, foi acho que 8 anos de baile do Ademar.
Sim, aí aqui, inclusive eu tive com você lá na gabinete daquele nosso amigo vereador Marcelo Ará, pedindo um apoio pra ele, junto com a querida Sabrina Bueno. Beijo pra Sabrina, que deve estar assistindo a gente. Te amo. Né? E, porra, e no final das contas, cara, tipo assim, era muita gente. Eu me lembro que eu toquei no evento do Morro da Urca. Aí quando eu saí, deixei minhas coisas, como eu moro ali na Lauro Miller, deixei minha mochila em casa. Aí fui eu e uma mina, mas quando chegou a porrada tava voando garrafa e o cara. Mas depois continuou o baile na boa. Teve um momento ali meio tenso, mas depois continuou, não foi? Foi, mano. Era muita gente, né, cara? A parada que. Quantas mil pessoas ali, mais ou menos, que deu? Dizem, estimam mais de 20, entre 20 e 30 mil pessoas. Foi um dia e meio de divulgação, tá ligado? Mas aí juntou também a galera que tava vendo o bloco de Paquetá. Tinha um furduncinho rolando ali também do lado da. Na Arco dos Teles. Mas assim, pô, foi mó corre, mano, porque eu corri atrás de patrocínio pra esse evento, tá ligado? Acho que foram investidos, tipo, quase uns 25 mil reais de estrutura pra poder fazer tudo. Foi mó corre. A galera, tipo assim, mó galera quis colaborar durante o evento, viu que a estrutura, viu o tamanho da parada. Mano, quero cantar. Eu lembro que quase o bloco 7 inteiro, os moleques que nem era Pirâmide ainda, eu acho que era o Nectar, se apresentou. Teve o Zé Pretinho, o Zé do Rock nesse line também, foi foda aí. Eu cheguei só de visita mesmo. Eu lembro que o Zé do Rock, acho que eles colocaram, quando começou a confusão, acho que perto de 5 horas da manhã, aí eles colocaram Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu falei, só ele, meu Jesus Cristo. Eu falei, caraca, mano. Pô, mas sabia que uma vez teve uma porrada... Foi caótico porque, tipo assim, mano, não tinha um guarda municipal, não tinha nada. Tinha um guarda municipal, assim, imagina os moleques jovens na rua. Geral. Eu tentei entrar no meio ali pedindo calma, tomei 2 garrafadas, não pegou em mim não, mas eu me adiantei, né? Eles não, a galera, tipo assim, mano, é isso, mano, era... Quem são os DJs da Ademáfia? Mano, só pra finalizar esse papo. Tá, beleza, o do Ademar. Era um projeto com maior potencial, tá ligado? A ideia era promover cultura de uma forma, tipo assim, acessível pra galera, promover a galera da cena, vinha gente de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro e outros estados. Era um encontro gigantesco da Centro, Zona Norte, Zona Sul, Baixada. Era muito doido, porque todo mundo falava, irmão, no dia do teu baile eu vejo tanta gente bonita saindo do trem arrumada, tá ligado? As estações da Zona Norte, a galera vendo, assim, já sabe que é dia de baile do Ademar. Mas não tem incentivo, né, cara? Não é. Hoje em dia, a gente vê hoje um projeto gigantesco envolvendo rap, a cultura de rua, com estrutura de milhões de reais, e pouco tempo atrás a gente estava nesse corre aí, tá ligado? A Deus dará, investindo, sem ter retorno. Como é que surgiu, você já falou mais ou menos, como é que surgiu, Cifu, a ideia de montar a praia? Você falou que já foi um plano B, mas da onde surgiu essa... Então, você como surfista, logicamente essa ideia praia, etc, veio tudo da sua cultura ao longo da sua vida. Então, pra isso eu vou voltar um pouquinho, né? Porque acho que eu comecei meio que do início, mas não tanto. Que você ia até me perguntar, né, Samuel? Você ia me perguntar, por que uma Vitibir e tal? Exatamente isso. Então, cara... Explica primeiro pro telespectador o que é uma Vitibir, porque a maioria não sabe porra nenhuma. Vitibir é um estilo de cerveja, né, de uma ale, né, que é uma cerveja de fermentação mais alta, mas é uma cerveja que ela leva um pouco de trigo, ela pode levar várias coisas, assim, geralmente ela leva semente de coentro e laranja, mas você pode fazer variações dela. A escola belga, ela é bem ampla, assim, comparada com a alemã, né, que tem a lei da pureza alemã, que você só pode chamar de cerveja o que você faz com os 4 ingredientes principais, que é o malte, a água, a levedura e o lúpulo, né? Já a escola belga não tem isso. Mas não tinha nada a ver com escola, como vocês sabem, eu comecei leigo, assim, eu mesmo só não... no tutorial do YouTube. E pior, eu nunca tinha tomado uma cerveja artesanal até 2005. 2005 foi um ano que eu era surfista profissional já, assim, mas foi um ano de bastante mudança, 2004 para mim, que eu mudei de patrocinador e arrumei um patrocinador que a sede era na Califórnia. O patrocinador era a Volcom, que é uma marca multinacional de surf bem famosa, e já no ano seguinte, porque como eu entrei no meio do ano de 2004, eu perdi o evento que era sempre no início do ano. No ano seguinte eu fui para um evento que eles fazem, que é da Volcom do mundo inteiro. Então vai a Volcom do Brasil, a Volcom do Japão, a Volcom Europa, a Volcom Estados Unidos, a Volcom Havaí.
e se enfrentam junto com outros atletas, e tem o VQS, que era o Volcom Qualifying Series, que era um campeonato super legal da Volcom. E a primeira vez que eu fui, o Trequinho, que era da Volcom também, surfista, amigo meu há muito tempo, me buscou no aeroporto, eu não tinha lugar para ficar, ele foi me pegar, e aí eu ia ficar com ele, ele falou, não, fica aí comigo, eu tô na casa de um fotógrafo, o Nilton, vamos lá, só lá no bar que ele trabalha lá, para trocar uma ideia com ele, para você conhecer ele. E aí eu fui lá, conheci o cara, gente fina pra caramba, a gente, foi ficar muito brother ao longo dos anos, ele virou meu pai lá na Califórnia, e nesse dia o Trequinho falou, que legal, cara, vou trazer uma cerveja pra você, que pra mim é a melhor cerveja que tem aqui, é uma Witbier, Hefeweizen e tal, e eu, cara, que é isso? Não sei nem falar esse nome que ele falou. Daqui a pouco ele voltou, cara, com um copo grande, assim, bem turvo, e com uma rodela de laranja em cima, assim, eu olhei pra ele e falei, cara, tem certeza que isso é cerveja? Ele falou, cara, prove isso aqui, que essa é uma das melhores cervejas que eu já tomei na minha vida. E aí eu peguei aquela cerveja assim meio desconfiado, né? Aquele negócio turvo pra caramba, dei um gole assim. Falei, caramba, cara, que cerveja boa, cara, que cerveja maravilhosa. Dei outro gole e falei, cara, jura que existe cerveja assim? Porque pra mim cerveja era Pilsen ali da promoção. Da promoção, malte nojenta. Igual, cara. Você chega ali e só olha qual que tá mais barata ali na hora, porque não tinha diferenciação pra mim, o que era cerveja, o que não era ali. Eu falei, caramba, mas isso é muito bom, muito diferente. E aí toda vez que eu ia num bar, eu pedia esse tipo de cerveja, ou a marca que tivesse. Que lá nos Estados Unidos tem muitas marcas, né, de cerveja. E aí eu sempre pedi uma Witbier, uma Belgian Ale, né? E aí, cara, adorava. A IPA não cheguei a provar, mas nessa época eu não gostava tanto. Depois eu virei cervejeiro de vários estilos. Já fui hophead pra caramba, sabe? De querer buscar o lúpulo perfeito e tal. Só que eu percebi que a Witbier era uma cerveja que eu não tinha aqui no Brasil. Que quando eu queria tomar, não era achava. Difícil. O mais próximo que eu achava nessa época era só cerveja gringa? Tinha as importadas, mas eram muito caras. E as brasileiras também eram caras. Tipo, a Colorado, nessa época, ainda não era da Ambev. Ela era muito cara. Ela era, tipo, 25, 30 reais, uma garrafa de 600. Tipo, e o que mais se aproximava de uma Witbier era a Apia, que a gente tomava. Mas a Apia, na verdade, ela é uma Weiss, né? Ela é uma cerveja ainda mais pesada, mais encorpada, mas era o que a gente achava aqui de artesanal. E assim, surfista é duro, cara. Não tem grana pra ficar dando 30 reais numa cerveja. Como lutador, qual o seu maior orgulho? De ter sido o primeiro campeão do cinturão do UFC? Meu maior orgulho na carreira, cara, foi nunca ter trapaceado. Meu maior orgulho, meu legado é o seguinte: eu fui campeão, lutei contra os melhores e nunca trapacei. Nunca tomei bomba, nunca tomei nada. Nossa. Lutei contra todos os melhores do mundo, de kimono, sem kimono, entendeu? Lutei contra vários que eu sei que tomavam, né? No jiu-jitsu, no MMA, etc. E eu nunca tomei nada. Então, para mim, esse é o meu orgulho na parede. Antes de eu ser um lutador, eu sou um esportista, né? Então, eu bato nessa tecla aí, que eu acho que, para mim, lugar de trapaceiro não é no esporte. Eu acho que trapaceiro, as penas são brandas. Eu acho que, para mim, deveriam ser banidos, né? Eu acho que as penas são brandas. É um problema que não é só da luta, é de todos os esportes, né? Para mim, o uso de anabolizante, de trapace, para mim, é a prostituição do esporte. A vitória acima de qualquer ética e qualquer moral, né? E a filosofia das artes marciais é estritamente pregando os valores morais e éticos, né? E eu realmente eu vivo isso, né? Então, para mim, o meu maior legado, se você falar o mais importante, tive várias vitórias importantes. Para mim, todas as minhas vitórias foram importantes, algumas mais importantes, como o título, como a vitória contra a luta livre, como o título mundial de jiu-jitsu, como o título do UFC, como a minha final contra o Dan Henderson no Pride, que eu acho que eu venci a luta. Então, tem de várias lutas, várias performances minhas, a minha luta contra o Tom Erickson, a minha luta contra que eu estava completamente despreparado contra o Rampage. Então, tem várias passagens na minha vida que eu me orgulho de ter vivido, né? Mas o que eu me orgulho mais na minha vida foi de sempre ter sido um esportista e seguido as regras honestamente. Interessante. Fazer uma pergunta? Então, é interessante o Murilo falar isso, que realmente hoje em dia é difícil a gente encontrar alguém totalmente puro, né? A gente olha os campeonatos, a gente olha aqueles queixos quadrados, né? Aqueles dentes separados. A gente vê claramente que, assim, tomou uma água de coco ali, especial. Não tá puro. Cara, e então, essa assim, mentalidade... perde a mágica, né? Porque, assim, quem quer realmente viver do esporte na sua plenitude, né? Na verdade, acaba sendo prejudicado, né? Porque como vai lutar contra elementos artificiais, assim?
quem vem de baixo procura uma referência. Se as referências estão todas nesse caminho, né, eu não vou dizer que todos, claro que tem esportistas que não fazem uso, né, tem atletas que não fazem uso de várias modalidades, nem todo mundo toma isso. Né? Mas a gente que está no meio, que sabe realmente quem usa e quem não usa nos bastidores, né, nos bastidores você sabe de tudo. Né? Então, e você vê pessoas tendo carreiras aí, né, cara, fazendo a vida, ganhando dinheiro, enquanto que outros que estão seguindo realmente as regras ali, tendo mais dificuldades, né? E aí você começa a ver, né, as faixas, os garotos das faixas mais de baixo já começando a usar, porque não tem como se diz, combate, né, a testagem, né? Não tem testagem. Então, não tem testagem. Campeonato de Master não tem testagem, Sadão. Então, cara, você vê claramente, você vai no campeonato de Master lá, você vê, cara, você bate o olho no cara, vê o velho 50 blau, abdômen definido, meu irmão, o cara seco, tem coroa amigo meu que tá mais forte hoje em dia do que era. Que é reposição hormonal, né? Uma reposição hormonal. Durateston, pô. Reposição hormonal com 30 anos de idade, com 40 anos de idade. O decazinho básico. Pelo amor de Deus. Durateston tá na moda, depois de muito tempo virou moda de Isso aí, cara, você tá trapaceando, porque se o cara não toma o adversário, ele vai ter dificuldade, entendeu? Maior contra você, né? Então, eu acho isso aí pra mim é um câncer do esporte em geral, né? Você vê que a Rússia foi banida, os atletas, o Comitê Olímpico da Rússia foi banido, né? Os atletas participaram, mas você vê que não é apenas na luta, né? Na verdade, você tem problemas de doping em todos os esportes. Sim. Né? Mas como eu vivo a luta, como o meu esporte é a luta, eu falo pela minha comunidade. Por mim mesmo, né? Mais sobre a minha comunidade. Né? Eu acho que alguém tem que botar o dedo nessa ferida, né? Porque eu vejo poucos ou nenhum expoente falando isso. Então isso aí me deixa meio incomodado. A gente estava falando aqui do mestre Carson Gracie. Para quem não sabe, o Beto, assim como eu, também é faixa preta, né? Da academia Carson Gracie. Eu, no caso, sou faixa preta direto do mestre, você recebeu as faixas, estava lá presente na academia do querido Arigalo, no dia que o Carson Gracie Júnior te deu a faixa preta. O que o jiu-jitsu mudou na sua vida, como contribuiu? E você tem algum caso, todo mundo tem algum caso engraçado. Todo podcast eu falo alguma coisa do Carson. Né? Hoje eu já falei o negócio do boi marcado, que ele não era muito afeito de tatuagem. Tem alguma história com o mestre para contar? Tem. Bom, o jiu-jitsu ele faz parte da minha vida desde que eu posso arriscar dizer nasci, porque meu pai e meu tio eram praticantes de jiu-jitsu, alunos do professor Carlos Gracie e do grande professor Hélio Gracie. Então eu já convivia dentro do jiu-jitsu desde pequenininho, já brincava, brincadeira lá em casa, sempre foi brincadeira de porrada, sempre foi brincadeira de jiu-jitsu. Falando em relação ao Carson, né, especificamente, né, ele sempre me olhava de banda. Ele conversava comigo e me chamava de boi marcado. Beto, você é boi marcado e tal. Uma vez, eu cheguei na academia, machucado e tal. Aí ele me perguntou o que houve. Eu falei, não, eu briguei. Eu falei, você brigou na rua, não pode brigar. Ele detestava que brigasse em rua. Detestava, né? Mesmo. Né? Ele me ameaçou, inclusive, tá vendo, boi marcado. Eu falei, tatuado, não sei o quê. Aí eu falei, mas Cássio, não queria me ouvir, mas Cássio... Um belo dia, estou chegando na aula, Marcelo Alonso falou que o Carson falou que era para não treinar. Eu falei, mas pô, que isso? Por que o Marcelo Alonso foi explicar para o Carson que eu briguei na praia para defender o nome da academia? Carson entrou no meio do treino, me pegou pelo braço e falou, olha aqui, ó, quem quiser tatuagem é com o Beto aqui, não sei o quê... Eu achei isso muito engraçado, cara. Você acabou se tornando um tatuador, principalmente do pessoal vinculado ao Carson, um tatuador oficial. Exatamente. Quantos bulldogs do Carson Gracie você já tatuou? É onde eu ia chegar. A partir daí, logo umas 2 semanas depois, quando ele já não estava mais na bronca comigo, porque eu tinha brigado na rua por causa da academia, para defender o nome da academia, eu trouxe de presente aquele clássico, né, aquele pôster onde
90% das fotos dos atletas do Carson era com aquele posto dos 2 Bulldogs. Que foi criado pelo pessoal da Arrebentação, salvo engano. Né? Foi criado pelo pessoal da Arrebentação, só que o estilo estava muito cartoon. Eu dei uma estilizada, deixei ele um pouquinho mais agressivo. Sim. Aí virou aquele pôster, que no primeiro campeonato mundial eu fiz os paninhos do Carson e tudo mais. E a partir dali... do primeiro campeonato mundial, além de eu dar os paninhos para os atletas que iriam competir com o seu paninho nome... é aquele pet que o pessoal bota atrás do kimono. Isso. Então, o que aconteceu? Além de eu dar de presente para os atletas que iam lutar o campeonato mundial, eu falei que todo mundo me pedia para tatuar os Bulldogs, sendo que eu falei que o Carson não deixava. Não, o Carson não deixa. Então, o que aconteceu? Quando entrou o pessoal se preparando para o campeonato mundial, eu falei com o Carson o que ele achava de para os faixa pretas, exclusivamente para os faixa pretas que fossem campeões, se eu podia dar de presente as tatuagens do Bulldog. Aí ele olhou assim, bateu na mesa... pode fazer. A partir daí... Começou a moda... Mais ou menos quantos Bulldogs você já tatuou? Olha, eu literalmente eu perdi a conta. Olha, foram bastantes, hein? Bastantes. Até hoje em dia eu ainda mantenho essa tradição. Obviamente, o desenho do Bulldog praticamente era só nós que tínhamos, o pessoal da academia. Hoje em dia, com esse negócio da internet, se difundiu não só na internet, mas nas academias que tem Carson Gracie pelo mundo inteiro. Então, hoje em dia, a pessoa que quiser fazer uma tatuagem do Bulldog vai pegar e vai fazer sem problema nenhum. Mas não com o Beto. Não com o tradicional. Teve um rapaz... que treina na Carson Gracie, Flórida, não sei exatamente quem, entrou na minha loja com aquele jeito poderoso, né? Como falava o nosso mestre Carson Gracie. Blá! Entrou na loja, abriu a porta assim, eu já olhei assim, falei, caramba, cara, vou botar esse cara pra baixo. De onde é que vai? Eu falei, porra, como é que o cara entra na minha loja assim? Aí, meu irmão, é tu que faz a tatuagem do Carson? Eu falei, por quê? Não, que eu quero fazer. Eu falei, como assim que você quer fazer? Você é da onde? Não, eu sou da Carson Gracie, Flórida. Qual é a sua graduação? Faixa azul. Eu falei, como é que é? Faixa azul? Você quer fazer a tatuagem do Carson? Você não conhece a tradição, não? Ele, não, o que tá pegando assim mesmo, Saddam? Eu falei, pô, vou botar esse cara pra baixo. Aí eu falei, porra... Era aquele aluno aí eu expliquei. Do Rinaldo? Cara, eu não sei se é aluno do Rinaldo. Beijo para Rinaldo Santos. Ô, Rinaldo. Ô, irmãozão. Pô, aí eu falei, cara, olha só, eu expliquei exatamente o que eu falei agora, pelo campeonato mundial, só os faixa preta que eu tatuo. Tem irmão meu que treina comigo, que não é faixa preta, que eu não faço, só quando pegar a faixa preta por causa da tradição. Aí ele, não, mas eu tenho que fazer, quanto você quer? Eu falei, olha só, agora você está me ofendendo. Eu tô falando para você que eu não vou fazer, nem por dinheiro nenhum. Mesmo porque as tatuagens que eu faço nos faixa pretas do Carson são de graça, eu não cobro. O desenho não é meu, o desenho é do Carson. Então não seria justo eu fazer uma tatuagem com o desenho do Carson e eu recebendo. Então a gente entrou num acordo que eu nunca iria cobrar. O dia que você pegar a faixa preta, você vai vir aqui e eu vou te dar de presente os Bulldogs do Carson, como eu sempre fiz e faço até hoje. Ele, poxa, mesmo, é mesmo? Você não vai fazer nenhuma tatuagenzinha em mim, não? Eu falei, não, você escolhe qualquer tatuagem aí. Aí eu posso fazer. Qual? Ele não me lembra, ele fez uma inscrição, não me lembro o quê. O duende em cima do cogumelo. Eu não... Tradicional, né? Então o que acontece? Você sabe que ele compreendeu? Ele agora é faixa roxa, absorveu, faixa roxa, já me mandou um recado que vai correr os campeonatos. Daqui a 5 anos estou aí, tá? Não, ele falou que vai vir fazer, eu achei mó barato. Me conquistou, acabamos virando amigo. Primeiro eu vou explicar aqui pro nosso telespectador, nosso ouvinte, tem 2 tipos de batalha. A batalha clássica, que é aquela do filme do Eminem, 8 Mile, que você vê, que é aquele cara um xingando a mãe do outro, um xingando o outro, pegando no pé do outro. E tem a batalha de tema, né? Uhum. Como a batalha do conhecimento do nosso querido MC Marechal, que aqui foi mencionado, que o cara dá um tema e a pessoa tem que desenvolver aquele tema. Qual tipo de batalha você prefere? Batalha de tema ou batalha de sangue? As duas, cara. As duas. As duas, porque eu acho que a batalha de sangue... ela também te ensina também ali bastante coisa, porque você não tem que ganhar só do adversário, você tem que ganhar o público também pra você.
né? Mas uma coisa que a batalha de sangue, por exemplo, ajuda você a desenvolver é o lance da resposta rápida. Você tem que ter bastante escuta, sacou? E você vai encontrando também o seu caminho. Eu, por exemplo, eu era o tipo de MC que eu não falava muito palavrão, né? Eu tentava primar mais pela qualidade, pela inteligência e tal, e tentava ganhar os caras ouvindo e dando respostas mais inteligentes e criativas, porque aí você ganha o público. Então, é aquele lance de você manda aquela rima inteligente pro cara aqui e ganha o público aqui, manda uma pro público também. Só que a batalha de tema, irmão, a batalha de tema ela é realmente uma batalha assim que você vê quem é MC de verdade mesmo. Nesse sentido aí, máximo respeito ao Marechal, porque assim, meu irmão, você rimar no tema não é qualquer parada. Aí que você vê qual que é do conhecimento do MC, qual que é da sagacidade do MC, sacou? Então eu acho que essas duas modalidades de batalha são muito válidas, né? Agora, tem limites também, né? Porque a gente vê hoje em dia certas coisas acontecendo aí nas batalhas que na nossa época, pô, os caras seriam zoados, mas tem uma nova geração aí também quebrando tudo e merece respeito. Mas a gente tava falando da questão da gourmetização, que eu me lembrei uma vez, porra. Vamos lá. O que você achou dessa questão da gourmetização? É um caminho interessante pra gastronomia, isso? Cara, não acho. Tudo agora é gourmet. Exagero. Muito da gourmetização não veio nem no trabalho do prato, porque os pratos se mantiveram, veio na descrição, né? E tanto que a piada que rodava no Instagram, no Facebook na época, era aquela foto do Gordon Ramsay, o raio gourmetizador, aí tava lá, tapioca, R$1. E aí vinha o raio gourmetizador, renda de tapioca, não sei o que, com queijo do coalho, da puta que eu pariu, caralho, R$24,90. A ideia era o mesmo prato. E às vezes você tá usando uma manteiga trufada, você tá começando a coisa... E processos, eu acho que equivocado. A gente passou por uma onda assim, a gourmetização acho que atingiu um pico máximo, na minha cabeça pelo menos, pelo que eu entendo da história da gastronomia, no molecular, no abuso do molecular. O molecular foi criado, na verdade, ele é uma consequência de um estudo físico-químico dentro dos processos de cozimento na cozinha. Cientistas foram convidados por Hervétis, foram convidados pelo Ferran Adrià, foram convidados pelo Andrés, foram convidados por vários cozinheiros para entrar dentro da cozinha e estudar dentro da cozinha dos caras o que acontecia. Porque se eu jogar água, a carne, um filé de patinho de 100 gramas numa água fervente, o que acontece? Os caras pegavam a carne antes, a carne depois, passavam por tomografia. De verdade, estudos científicos bem bizarros até, de penetração de tempero, de penetração de outros grandes nomes na Inglaterra, o Heston Blumenthal. E aí foi se documentando isso. E essas histórias começaram a ser contadas. E aí os cozinheiros que entraram novos começaram a dizer, nossa, então juntar o cloreto de cálcio com agar-agar, fazer um processo, uma película. E aí o Ferran criou aquela azeitona maravilhosa, que ele processa a azeitona com o líquido da marinada, espessa ela com o cloreto de cálcio, com agar-agar, que é um alginato, funciona como gelatina, só que é natural. E joga numa solução de cloreto de cálcio que cria uma película fora. Então ele cria a azeitona, purê de azeitona, uma película por fora, e quando imagina você morde essa azeitona que é só um purê, explode na sua boca, na sensação tanto da azeitona, e ele fala que as da Espanha são as melhores, mas ele usa a melhor marinada que ele encontrou no mundo. Mas era um cara que passava 6 meses viajando, estudando, e 6 meses em casa cozinhando. Não estava lendo coisas e copiando como muitos cozinheiros fizeram. Então isso para mim foi o cúmulo do absurdo. Então você ia no jantar, e não é como hoje, que agora voltou uma coisa mais sensata, o Felipe Bronze usa muito bem isso, uma espuma de um elemento muito interessante, muito intenso de sabor, para dar um detalhe. Porque é uma textura de espuma, que aí, cara, o sabor se espalha dentro da boca, mas ele faz um tempurá de manjubinha. E a espuma está lá nesse mesmo prato. Então são sensações experientes. Não é tudo molecular. Então já tomei um drink que era o Bloody Mary todo desconstruído. Então o suco de tomate molecular, o molho inglês molecular, a vodka molecular, eram tudo esferinhas. Cara, uma vez legal, mas assim, a festa inteira tava servindo só isso. Aí, tipo, isso pra mim me incomodou muito, né? O que se perdeu no que... E deixa de ser comida.